Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão. Estamos hoje aqui na Federação, no Tá na Mesa, da Federação, que é um palco dos grandes debates aqui, das grandes decisões, normalmente partem daqui, da Federação. O grande destaque nessa manhã de hoje aqui, José Eduardo dos Santos, presidente da Asgav. Presidente, podemos dizer que a Federação mais uma vez mostra o seu protagonismo na cadeia econômica, política e social, não é isso? Nós ficamos muito felizes e honrados de estar aqui, porque uma entidade com essa magnitude e que já demonstrou em outras circunstâncias estar presente do processo de evolução do Estado, né, é tudo que nós precisamos para realmente continuar, né, produzindo alimentos para atender a demanda regional, nacional e internacional. Então, esse momento aqui para nós ele é de extrema importância para o setor como um todo. Levarei essa mensagem para as indústrias, produtores, todos aqueles que estão envolvidos com a nossa cadeia produtiva, dessa importante ação e atividade da Federação, que também vai continuar no encontro com os embaixadores, que vai nos abrir a condição de poder expor a nossa estrutura para atender o país asiático, para atender a China. Um debate estratégico para o momento que vive o setor, não é isso? Justamente, um debate estratégico e também produtivo. Nós temos que trabalhar com ações proativas e produtivas, e hoje foi um exemplo disso. Presidente, podemos dizer que é um setor, a proteína animal, gera muito tributo, tem muita inserção social, emprego, renda, e também tem um protagonismo não só no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas no mundo, que depois esse impacto, que se tiver algum problema na cadeia, será um impacto bem maior depois para recuperar essa imagem, não é isso? Sem dúvida. A cadeia produtiva da proteína animal é uma cadeia produtiva do agronegócio que agrega muito valor, e ela trabalha muito com cooperativados, pequenos produtores integrados que não seriam viáveis em áreas tão pequenas de terra sem essa agregação de valor aos seus produtos, ao frango, ao suíno, ao leite, né? Então, ao ovo. Então é importantíssimo que a gente preserve esse patrimônio de toda a sociedade gaúcha. E esse é o papel da Federação, e a Federação tem nas suas filiadas, muitas filiadas ligadas à agroindústria, né? Teutônia é um exemplo típico disso, com Languiru, Dália, várias entidades ligadas, e nós nos sentimos muito confortáveis e legitimados a debater esta hemorragia que a gente vem enfrentando no setor, que é uma situação temporária, mas que se nós não estancarmos a hemorragia, a gente perde o setor, ele vai embora para outros estados ou quebra as indústrias. Se quebrarem as indústrias, o que nós vamos ter é êxodo rural. Pequenos produtores abandonando a atividade, pessoas que têm uma profissão, que sabem fazer bem feito, que são exemplos no mundo inteiro por inviabilidade econômica momentânea, porque a perspectiva desse setor para 1, 2, 3 anos é promissora. Mas neste momento, se nós não atendermos, nós vamos ter êxodo rural. Nós nos sentimos muito tranquilos com o Eduardo, com a Asgav, pela qualidade do debate técnico, pela legitimidade que isso nos dá. Então a gente fala embasado nos nossos especialistas aí com propriedade. A gente sabe qual é o diagnóstico correto e quais são as soluções propostas pelo próprio setor, que é quem vive disso, que sabe onde o sapato aperta, como diz, né? E hoje, debatedores aqui, um grupo seleto, né? Sem dúvida, um debate de palestras e um debate de altíssimo nível, né? E de alta representatividade, com a presença da Farsul, junto com a Federação, com a Asgav, com todos os grandes representantes do setor do agronegócio, né? Com o secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, o Gedeão, o presidente da Farsul, Giovanni Feltz, secretário da Agricultura, né? E eu acho que agora é um momento de união de todos os gaúchos, não só do agronegócio. Nós não podemos perder este patrimônio que é de todos nós não podemos mais admitir que esse Estado ande para trás, como já andou durante tanto tempo. Tanta coisa, a gente olha lá atrás, mas a gente tinha isso, não tem mais. Não vamos passar por isso de novo. Está na hora de enfrentar o problema e nos unirmos e defendermos o nosso patrimônio de todos nós, enquanto gaúchos, que é a produção de alimentos saudáveis, ambientalmente sustentáveis, alimentando o mundo. Esta é uma vocação do Estado do Rio Grande do Sul, e nós não podemos, por uma crise momentânea, não socorrermos quem está se afogando nesse momento, que é o setor. Presidente Eduardo, sai com muita esperança no coração e na mente? Não, com certeza, né? Ainda mais depois do discurso do nosso secretário da Agricultura aqui, que foi um discurso eloquente, mas com fundamentação, e também acenou que
pela visão dele, há de acontecer algo, né, nos próximos dias aí a ser anunciado pelo governador do estado, que está ciente também, e toda a sua equipe, dessa situação. E agora, com esse momento aqui que evidencia, né, em grau assim, de conteúdo, né, de qualidade e de muita informação, eu acho que é realmente uma questão de dias de sair aí alguma informação para o setor poder passar esse momento crítico e continuar nessa linha de evolução. Podemos perder esse bonde da história, né? Sem dúvida. Tá na hora de nós gaúchos assumirmos novamente o protagonismo, né? E não ficarmos de meros espectadores de uma crise tão grave que requer ações emergenciais e momentâneas para que a gente permaneça, para que se encontre novamente o caminho da prosperidade e da justiça social, que a gente não enfrente depois êxodo rural e não sabendo por que aconteceu. Obrigado por todos. Hoje aqui tá na mesa da Federação, o grande destaque aqui é a presença do Carlos Alberto Freitas, que é o presidente executivo da Dália Alimentos e representante da CIPAS. Roberto, a gente sabe que os custos do empreendimento de todos os setores, mas principalmente do agronegócio, os insumos deram um inchaço. Como é que está para resolver essa equação? O que precisa? Olha, é uma pergunta bem complexa porque é uma situação muito difícil. Nós tivemos em 2 anos, como você mesmo falou, uma explosão dos custos de produção que não conseguiram ser repassadas para o consumidor que se encontra no momento com o poder aquisitivo comprometido. Então, logicamente, isso fica difícil para as agroindústrias, porque quando os custos são maiores do que os valores de venda, a empresa não é rentável. E isso está acontecendo com a maioria das empresas que produzem proteína animal no mundo inteiro. Então é uma situação bem difícil, já fazem 2 anos e pouco, e é por isso que essas discussões estão acontecendo. Discutir com o governo estadual, governo federal, o que podemos fazer para passar esse momento, equalizar isso e passar esse momento. Presidente Carlos Alberto, nós vemos uma sequência de problemas e de desafios. O primeiro foi a pandemia, depois foram 2, 3 estiagens consecutivas. Os aumentos do insumo, guerra da Ucrânia, tudo isso tem trazido desafios e problemas imensuráveis, né? Não tem dúvida. Mais uma Selic também. E mais uma Selic que aumentou em 2 anos 400%, a taxa de juros aumentou no Brasil. Então, o nosso setor e talvez outros setores estão convivendo com uma das maiores crises da história em intensidade e no tempo também. Então, nós estamos vendo nesse momento muitas empresas entrando em dificuldade, algumas empresas já entrando em recuperação judicial, cooperativas que não pode, a lei não permite recuperação judicial, eles entram num outro sistema parecido. Quer dizer, nós estamos vendo a deterioração e o medo que nós temos é que aconteça o colapso e a desagroindustrialização, principalmente do nosso estado. Obrigado, parabéns. Obrigado também pela sua atenção. Roberto Piscinini, aqui da Dália, aqui hoje, prestigiando um evento aqui, onde a Dália foi o grande destaque, através do seu presidente Carlos Alberto Freitas. Um balanço sobre o que a gente viu aqui, porque várias entidades estão preocupadas com o setor, e o setor sempre teve uma visibilidade, uma representatividade e uma credibilidade muito grande, porque gera muito tributo, emprego, renda, inserção social, e também representa muito a exportação lá fora e representa bem o país, não é isso? É verdade. Bom, a Dália há muito tempo tem trabalhado nesses temas. Quando sentiu as dificuldades do setor, descasamento dos custos de produção, ela rapidamente começou a trabalhar com lideranças políticas, empresariais, e chegamos ao dia de hoje a discutir esse tema numa entidade tão forte, tão importante quanto a Federação. Além de todos esses fatores que você colocou, geração de emprego, renda, impostos, nós somos produtores de alimentos. Alimentos tão necessários para um país, para o mundo, e nós temos uma estrutura, a cadeia produtiva das carnes é uma estrutura muito bem montada, tem produtores com competência para produzir, gestores de empresa,
e nós entendemos que momentaneamente, passando por essas dificuldades, para uma conjugação de fatores, pandemia, guerras, estiagens, enfim, elevação da taxa de juros, nós entendemos que precisa sim uma intervenção do governo, tornar público isso, porque ali na frente passa e as empresas precisam continuar. Obrigado, Gilberto. Obrigado. Estamos hoje aqui na Federação, não Tá na Mesa, e o grande destaque aqui com o tema proteína animal, desafios das cadeias produtivas. Destaque aqui José Eduardo Santos, presidente das Gavi Simpanes. Presidente, podemos dizer que o setor está próximo de um colapso se não tiver um conjunto entre governo e entidades possam salvar esse setor que ele é estratégico não só para o país, mas também para as exportações? Não, eu diria que próximo a um colapso é um tanto precoce e até exagerado, tá? Até porque nós temos uma jornada, um histórico de produção, de atendimento dos mercados interno e externo, né, que o setor acaba se tornando, né, essencial para abastecer a alimentação tanto nacional quanto internacional. Né? Nós exportamos muito, nem todas exportam, mas exportamos uma grande quantidade e para muitos países. O que nós estamos passando ainda são os efeitos devastadores da pandemia, né? E ainda da indefinição de um programa econômico e condições de competitividade no campo tributário, né? Que agora está chegando no momento de decisão, que é o que eu vou mostrar depois da minha apresentação. Nós construímos todo um contexto, todo um cenário. Agora a situação está no momento de revisão e nós precisamos revisar. O presidente da Alcergs, Darcy Hartmann, hoje aqui, prestigiando aqui hoje um evento importante que é sobre a cadeia produtiva da proteína. Exatamente, hoje é o desafio nós buscarmos alternativas para viabilizar proteína animal. Nós temos várias cooperativas que estão nessa atividade. Os últimos 2 anos a proteína animal com os custos muito altos tiveram muita dificuldade. Agora nós precisamos discutir a nível do governo do estado, a nível do governo federal, quais são os mecanismos que nós possamos criar para compensar toda essa dificuldade, mecanismos na questão tributária. Nós também temos que buscar toda essa questão de alongamento de prazo, de financiamento, e a partir desse momento nós possamos construir cada vez mais viabilidade econômica no desenvolvimento das cooperativas. Chegando aqui os palestrantes aqui, o secretário da Agricultura, Giovanni Feltz, que hoje esteve lá falando sobre a estiagem, sobre lá na FAMUR. Secretário, podemos dizer que a presença do Darcy hoje aqui mostra o prestígio hoje da palestra hoje sobre proteína, né? Eu acho que mais do que isso, a presença do Darcy, que é presidente de uma entidade tão importante no estado do Rio Grande do Sul, vinculada ao agronegócio, dá uma demonstração de quanto esse assunto é candente, onde todos nós devemos nos envolver. As entidades, todas elas, o poder público, a sociedade como um todo, para cada vez mais criarmos um ambiente para melhor se produzir, mais produção, com maior volume de lucratividade e trazendo benefícios sociais para todo mundo. Eu acho que é isso que significa. Aliás, a presença do Darcy e a minha também, até porque esses eventos que são tradicionais da Federação servem muito exatamente para isso. Aqui na Federação não Tá na Mesa, e o grande destaque aqui é a presença da Jorsul, através da sua presidente Andréa Neumann, presidente Simone, ex-presidente aqui da casa, nossa eterna presidente. Gente, podemos dizer que hoje aqui é um momento importante, vários debates aqui e também uma homenagem à Jorsul. Sem dúvida, nós gostamos, né, de privilegiar todas as nossas entidades filiadas, e para a Federação é sempre uma alegria poder celebrar o aniversário das nossas entidades. E hoje a Jorsul está de parabéns, né? 65 anos de muito trabalho, de muita representatividade para esse setor que é tão importante para a economia gaúcha. É um setor que gera muito tributo, emprego, renda, inserção social e vocês têm muita visibilidade, muita representatividade e vocês têm muita credibilidade também. Que bom, né? A gente está muito feliz em completar esses 65 anos, cada vez mais saudável, mais forte, né? E hoje está muito feliz em estar aqui junto com a Federação e receber essa homenagem. Obrigado. Muito obrigada. Começo cumprimentando o nosso secretário da Agricultura, secretário de Estado da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, o senhor Giovanni Feltz. Em nome dele, cumprimento
cumprimento a todas as autoridades já nomeadas pelo protocolo, cumprimentar os nossos convidados, palestrantes aqui, presidente executivo da Organização Avícola do Rio Grande do Sul, ASGAR, Vice-Parques, José Eduardo dos Santos, cumprimentar o presidente executivo da Dália Alimentos e representante do CIPS, Carlos Alberto Freitas, o nosso deputado estadual Luciano Silveira, que aqui representa a Assembleia Legislativa, em seu nome saudamos a todos os deputados estaduais aqui presentes, nosso amigo e parceiro, o senhor Gedeão, presidente da Farsul, que já vem abordando esse tema da proteína animal há bastante tempo aí com soluções de médio e longo prazo. Cumprimentar também o senhor Darcy Hartmann, presidente da UCERCS, a honra a sua presença aqui. Nosso conselheiro do Tribunal de Contas, nosso amigo Edson Brum, e o nosso presidente do Conselho Superior da Federação, o senhor Humberto Ruga, em nome de quem eu cumprimento a todos os diretores, presidentes de filiados, associados, empreendedores aqui presentes. Queria dar os parabéns às nossas entidades que fizeram aniversário aqui. Eu acho que a presença de vocês no palco demonstra um pouco que somos na Federação, uma entidade que trabalha com comércio, serviços, indústria, agronegócio, tecnologia, turismo, com temas diversos. E há pouco mais de 15 dias nós estávamos num fórum regional, que é onde nós ouvimos as demandas daquelas pessoas, daqueles empreendedores que nós representamos lá em Lajeado, né? E uma situação, um problema que para alguns poderia parecer pontual, de empresas entrando em recuperação judicial, em dificuldades financeiras, veio à tona de forma muito clara como uma grave crise da cadeia produtiva da proteína animal no estado do Rio Grande do Sul. Prontamente, o nosso vice-presidente, Renato Schiffler, assumiu então a coordenação de um grupo de trabalho sobre proteína animal, que tem que fez um diagnóstico, um contexto mundial, nacional, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, que tem sido vítima aí de sucessivas estiagens, abalando a produção de milho no estado do Rio Grande do Sul, e uma importação expressiva de milho do centro-oeste a um custo abusivo de frete, de transporte, que está inviabilizando a cadeia produtiva da proteína animal no estado do Rio Grande do Sul. E essa situação ela é extremamente preocupante e grave para nós da Federação e para todas as entidades coebãs, porque não só pela importância da cadeia produtiva da proteína animal, do frango, do suíno, do leite, mas especialmente porque ela representa um setor do agronegócio, da agroindústria, que agrega valor nas nossas exportações ao Estado. E a gente percebe, quando a gente olha o programa Duas Safras do presidente Gedeão, da Farsul, né, a gente enxerga soluções de médio e longo prazo que trazem perspectivas promissoras para esse setor para daqui a 1, 2, 3 anos. Mas a gente se pergunta, e se nós perdermos o setor no curto prazo, se essas empresas forem embora do estado do Rio Grande do Sul por absoluta inviabilidade econômica, social, quantos pequenos produtores, quantos integrados, quantos cooperativados abandonarão seus negócios e passarão a representar novamente no Rio Grande do Sul o êxito rural, pessoas que vão embora para a cidade porque se tornaram inviáveis em pequenas propriedades que não conseguem mais agregar valor aos seus produtos. Então esse problema ele é gravíssimo. Nós estivemos ontem com o vice-governador Gabriel Souza, enquanto governador em exercício do estado do Rio Grande do Sul, numa missão a Brasília, eu e o vice-presidente de infraestrutura Bacchieri, estivemos com ele, conversamos com o ministro Paulo Pimenta, nosso ministro gaúcho, abordamos a questão da proteína animal. O nosso vice-governador Gabriel Souza está com essa pauta, o governo do estado está com essa pauta, o governo do Eduardo Leite, abordamos o assunto, a importância de nós enfrentarmos os gargalos de infraestrutura do estado do Rio Grande do Sul, que está sendo abastecido por via rodoviária de uma forma inviável com milho, né? Teremos que mudar esse modal para ferroviário, que não é de curto prazo, ou talvez para navegação de cabotagem.
Então, enfrentarmos essas soluções de curto prazo, faremos isso no Congresso de Infraestrutura e Encontro de Embaixadores no dia 22 de junho, agora, aqui no Palácio do Comércio, né? Temos que enfrentar então os problemas de infraestrutura e as possibilidades que se abrem no mercado externo para tentar resolver o problema da cadeia produtiva sem perdermos este importante setor. E esse é o nosso desafio hoje. Eu não vou antecipar nenhuma das pautas dos nossos palestrantes, então, já deixando a provocação para que eles abordem o assunto. Nós, em Brasília, estivemos com o ministro Márcio França, do Portos e Aeroportos, abordando a questão da infraestrutura. Estivemos com a ministra Simone Tebet, do Planejamento, tentando trazer o diagnóstico do problema que se representa para o Estado, em termos de curto prazo, em termos de longo prazo, nós perdemos a cadeia produtiva, e também com o ministro de Transportes, Renan Filho. Então, esse papel que a gente está tentando fazer junto com o governo do Estado, com apoio forte do governo do Estado, no sentido de uma solução conjunta da classe produtiva, das nossas federações co-irmãs, com o governo do Estado, com o governo federal, para enfrentar este momento que nós percebemos como uma hemorragia na cadeia produtiva da proteína animal, que tem muita importância para todos nós. Muito obrigado. Divisas para outros estados, porém há uma luz no fundo do túnel, presidente Gedeão, com o nosso programa Duas Safras, tá? Que nós temos aí a esperança, estamos contribuindo, colaborando muito com o Farsul, a BPA, a FECOAG, a SERGS, outras instituições, né, no sentido de mudarmos esse cenário do estado do Rio Grande do Sul. É o que nos dá esperança, senhor secretário. O programa Duas Safras, nós tivemos uma amostra muito eficiente desse programa em duas situações. A colheita do milho em Jaguarão, na Zona Sul, né, com uma propriedade lá produzindo em torno de 206 sacos por hectare. Isso poderá mudar o futuro do nosso setor. A Zona Sul buscando essa alternativa de suprimento, né, e também o incentivo aos cereais de inverno, né, que é a questão do trigo, que vem aumentando muito. E rapidamente, então, o Rio Grande do Sul é deficitário historicamente. Nós poderíamos estar em posições melhores. O estado do Paraná foi o quarto produtor, hoje está em primeiro lugar. Vejam bem. Então, assim, estamos perdendo terreno. E aqui eu trago um dado da própria Secretaria da Fazenda, do Programa de Autos Setoriais, que a Secretaria da Fazenda vem divulgando atualmente. 57% do frango congelado comercializado no Rio Grande do Sul é proveniente de outros estados. Então, senhoras e senhores, nós podemos constatar que o Rio Grande do Sul se tornou um paraíso comercial para a indústria de proteína animal de outros setores. A nossa indústria ela vem perdendo espaço. Vejam bem, 57%. Então, eu acho que todo esse movimento ele é bastante positivo no sentido de nós todos juntos, dada a ramificação do nosso setor em outras atividades da economia, buscarmos uma ação emergencial. A logística também, custo alto, elevado, meu tempo já está acabando, então vou acelerar um pouquinho. Né? Nós compramos também fora do estado material plástico, papelão, tudo que não tem aqui que a gente precisa para manter os incentivos se comprarmos aqui, porém não tem. Temos que buscar fora do estado do Rio Grande do Sul. O que fazer para evitar mais retrocesso e perda de competitividade? Os setores têm se reunido no governo do estado, o senhor governador, secretários, parlamentares, né, e apresentado uma série de sugestões de medidas urgentes para podermos passar esse momento. Né, como a revisão do Código dos Créditos Presumidos, né, a revisão da política do FAF, né, que já foi citada aqui anteriormente, e medidas de isonomia e equilíbrio competitivo com demais estados da União. Depois a gente cita aqui, eu não vou entrar em todas as medidas porque o meu tempo já esgotou, né? Então é uma série de medidas, o apoio à questão do milho, a linhas de crédito, né, a fiabilidade da ferrovia, Ferroeste para melhorar nosso sistema de logística, linhas de crédito e capital de giro para aquisição de grãos. E assim, senhoras e senhores, quero concluir deixando essa mensagem. Senhor secretário, demais dirigentes, medidas inteligentes e urgentes, hoje, resultados satisfatórios amanhã
para muitas atividades e muitos setores envolvidos com a nossa avicultura. Hoje é o Dia Mundial do Frango. Meu muito obrigado a todos. Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão.